Andrei? Sim. Muito boa tarde a todos. Antes de iniciarmos a nossa palestra, gostaria de fazer os avisos iniciais. Inicialmente, lembrando que a nossa palestra está sendo gravada. Diante disso, quem não tiver o desejo de ter a sua imagem registrada, divulgada, peço por gentileza que deixem a sua câmera desligada. Além disso, lembrando que quem tiver o desejo de receber o certificado da participação dessa palestra, que deixe aqui no nosso chat o nome completo e o endereço de e-mail para que possa ser enviado num prazo de até 60 dias. Feitas essas considerações iniciais, eu passo a cumprimentar primeiramente aqui o nosso querido palestrante, Dr. Marco Polo. Quero agradecer muito carinho em nome do Dr. Gonçalo Menezes, nosso querido presidente da OAB Praia Grande, a nossa sucessão, que hoje, infelizmente, teve um imprevisto profissional e não pôde estar presente nesse momento, mas quero agradecer com muito carinho, quero dizer que é uma honra, é uma satisfação recebê-lo aqui na nossa casa, ainda que de forma virtual, como estávamos conversando aqui antes, né? Seja muito bem-vindo, agradecemos o aceite. Quero agradecer a presença de todos os participantes, dos presidentes de comissões, assim como dos seus membros, e na pessoa do Dr. Reginaldo, o nosso querido presidente da comissão organizadora, presidente da Comissão de Direito Penal. Passo agora a palavra para que possa fazer a leitura do currículo do nosso palestrante. Dr. Reginaldo, a palavra é sua. Muito obrigado, minha colega, doutor Marco Polo Levorim, um advogado da mais alta estirpe, alguém que, com o seu currículo e a sua capacidade de exposição, seguramente abrilhantará de forma extraordinária a nossa palestra de hoje. Em nome do nosso presidente, o doutor Gonçalo, né, pessoa queridíssima na nossa sessão e também, por isso, nosso presidente, eu quero lhe dar as muitas boas-vindas e dizer aqui que o nosso palestrante de hoje é doutor pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é mestre em Direito pela Pontífice Universidade Católica, a tão conhecida PUC, é especialista em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra, né? É professor de Direito Penal na Universidade Presbiteriana Mackenzie e na Universidade Municipal de São Caetano. É palestrante, atua efetivamente como advogado, militante na área, e tem, inclusive, a autoria de algumas obras que versam sobre as suas atuações, sobre essas áreas que nós comentamos. Como eu já disse anteriormente, o seu currículo fala por si só, né? A sua experiência profissional seguramente muito acrescentará às nossas vidas. Eu sou um amante do direito, né? Curioso também em boas partes, e tenho certeza que a palestra de hoje servirá para robustecer aí os nossos conhecimentos e, sem sombra de dúvidas, acrescerá às nossas vidas e às nossas experiências profissionais. Dr. Marco Polo, muitíssimo bem-vindo, e eu quero deixá-lo bastante à vontade para que, óbvio, nas diversas palestras, como também já deve ter feito, tenha a plena tranquilidade de se expressar e de fazer as sugestões que entender necessárias. Boa tarde para todos, né? Eu inicialmente gostaria de agradecer, as palavras do doutor Reginaldo, que é o presidente, doutor Reginaldo Ferreira Buquini Carreira, presidente da Comissão de Direito Penal, né? Na pessoa de quem eu cumprimento o presidente Gonçalo Batista, né? Ao corpo de funcionários da OAB, né, da Seção Praia Grande,
E a todos que estão presentes aqui, amigos, alunos, né, ex-alunos, né, e vamos conversar um pouco, né, sobre um tema, na realidade, que foi um tema muito festejado, um tema que ganhou, na realidade, uma dimensão nacional, né? A delação premiada, e eu já inicio pela terminologia, né? Eu gosto mais da expressão delação premiada do que a colaboração, porque delação, na realidade, ela é utilitarista. Né? O que significa isso? Quem faz uma delação, na realidade, não acorda com um anseio de justiça. Né? Na verdade, quem faz uma delação está, de fato, né, ambiciando ali um prêmio. Né? Então, independentemente de qualquer situação, de qualquer contexto, que a pessoa, de fato, almeja. Nós tivemos casos de pessoas que conviveram por anos na intimidade, né? Em determinado momento, o sujeito se torna um delator exatamente nesse contexto utilitarista. E o que aconteceu, não é, com a delação? Né? Inicialmente, a gente pode dizer que uma delação ela de maneira bem simples, né? Ela propõe, não é, que se identifiquem, né, autorias de crimes, né? Então, autores e partícipes de crimes, mediante alguns benefícios. Né? E é basicamente isso, é bem utilitarista mesmo. Né? Então, você entrega os autores e o Estado, na realidade, ele vai te conceder um prêmio. Né? Nós tivemos, a partir daí, a resolução de muitos casos. Né? Na realidade, a delação, ela, por esse contexto utilitarista, ela abrevia muito o procedimento. Né? Então, ela foi muito festejada, foi muito almejada, foi muito propalada, foi muito anunciada, né? Como a grande solução para os problemas brasileiros, em especial referente ao processo, porque, ao invés de você ter um processo que tramita por anos, o sujeito faz uma delação, né? E eu me volto aos primórdios da delação, né? E a coisa aparentemente se resolveu. Né? Então, o que surgiu no início? No início surgiram várias delações com base, e repito, no início, né? Com base em delações, você decretou prisão. Né? Nós tivemos o caso de uma senadora da República, né? Que inclusive sofreu consequências processuais em razão apenas de uma delação. E essa delação, portanto, ela começa a trazer, não é, um resultado, né, independentemente da configuração constitucional, independentemente do contexto, né, limitador do poder de punir do Estado, independentemente da situação que envolve o regramento jurídico. Né? Então, o sujeito delata e, com base em delação, se prendeu, com base em delação, se processou, com base em delação, se estabeleceram medidas assecuratórias, arresto, sequestro, especificação de hipoteca legal, etc. E essas circunstâncias, no contexto do lavajatismo, se agigantaram. Né? Por quê? Porque nós temos um histórico, não é, relacionado aos crimes de colarinho branco, não é, um histórico que, historicamente, tem pouca efetividade. Então, se trabalha muito um conceito de impunidade, e a Lava Jato, o que ela fez? Ela começou a prender pessoas relacionadas ao contexto do colarinho branco, né? Seja na perspectiva de crimes de lavagem de capital, seja na perspectiva de crimes tributários, associação ilícita, crime organizado. A Lava Jato realmente se utilizou uma expressão, uma metáfora, ela chegou no primeiro andar. Né? Então, historicamente, nós tínhamos uma narrativa dizendo, olha, a prisão é seletiva, a prisão, na realidade, ela tem um conjunto de encarceramentos de uma determinada população carcerária, cujo perfil não é ignorado por ninguém. Né? Se você analisar a população carcerária, você vai ver, por exemplo, o nível de instrução, você vai ver a faixa etária, a localidade. Né? Então, você tem a denominada clientela preferencial do direito penal. E a Lava Jato ela veio exatamente
instrumentalizada na delação premiada com essa narrativa. Nós chegamos no primeiro andar. Não é? E todo mundo festejou, e todo mundo disse muito bem, né? E todos estavam, evidentemente, satisfeitos com isso. Então, as pessoas, na essência do Instituto, as pessoas, na realidade, delatavam, ou seja, aportavam para as autorias dos crimes e dos seus eventuais partícipes e recebiam o benefício. E assim foi, um processo, outro processo. A coisa se agiganta de uma tal maneira que a 13ª Vara de Curitiba ela virou, doutor Reginaldo, uma espécie de um juiz universal, né? E todo mundo era julgado lá na 13ª Vara, né? E todos foram condenados pela 13ª Vara. E todos com base em delação premiada, né? Tudo quanto estivesse relacionado à questão, eventualmente, da Petrobras, e depois isso se agigantou para situações absolutamente fora desse contexto, tudo isso caiu lá na 13ª Vara e condenou muita gente, e todo mundo estava de acordo, porque se chegou ao primeiro andar. Essa é a ideia. Qual foi o problema? Então, os colaboradores, os delatores recebiam prêmios, estavam felizes. Né? É preciso lembrar, vou citar alguns exemplos, né? É preciso lembrar que sentenciados que deviam receber uma pena de 122 anos, com 3 anos estavam no regime aberto. É preciso lembrar que, no caso, não é, referente a um dos maiores frigoríficos do país, no caso da JBS, o Estado de São Paulo faz um editorial e calcula, né, e na sua contabilidade diz assim, olha, eles incorreram em vários crimes e a pena poderia chegar a 2.000 anos. E eles receberam perdão judicial. Mas até aí estavam todos aplaudindo, os colaboradores estavam felizes, a coletividade estava vendo as pessoas presas, estava tudo bem. Quando surgem os problemas? E quando, então, você começa a dar ouvido a uma narrativa que até então estava ofuscada, quando, na realidade, começou-se a perceber que aquilo trazia um prejuízo, né, para o processo penal, portanto, para o texto constitucional e para a própria coletividade. Quando a coisa começa a desandar, quando a gente, por exemplo, passa a se lembrar que não pode ser um vale-tudo, né? E aí eu resgato, portanto, a questão relacionada com o Intercept Brasil, que rompeu, na realidade, né? O Intercept, pelas conversas, demonstra que se rompeu o sistema acusatório, não é? Um juiz indicando provas para um órgão do Ministério Público, um juiz que participou, não é, do Instituto Delacional na fase do inquérito, não é? Um juiz, na realidade, que acaba por manter, não é, toda uma negociação relacionada com aspectos que, em princípio, ele não poderia se envolver, não é? Nas conversas, disse assim, olha, você fique com um percentual relacionado à corrupção. Então, o procurador faz menção a um percentual de lavagem, um percentual de corrupção, um percentual de outros crimes, e disse, não, fiquemos com um percentual aqui de corrupção. Então, quer dizer, foi um absurdo com relação ao sistema acusatório, que, em síntese, significa o quê? O Poder Judiciário tem a nobre função de julgar e o órgão do Ministério Público de acusar e promover a ação penal e levar isso adiante. Eu não posso ter uma indevida intervenção. Rompido o sistema acusatório, você rompeu o tripé, o ato triunfo personário, você rompeu a essência do processo penal, você rasgou a Constituição. E, a partir daí, se descobriu o quê? Se descobriu, identificou-se, na realidade, foram identificadas outras situações ainda mais graves e com o beneplácito hoje do reconhecimento do Supremo Tribunal Federal. Então, todos aqueles que, de alguma maneira, se colocavam, não é, um pouco críticos com relação à delação, porque a delação foi vista como uma grande panaceia, todos aqueles que estavam esquecidos, todos aqueles que estavam argumentando, articulando os pensamentos, doutrinando sobre e levantando essas questões, todos esses passaram, não é, a ter a sua narrativa observada de maneira mais próxima, porque até então estavam sendo desprezados, né?
Então, a gente faz essa apresentação porque nós pagamos um preço caro. Qual é o preço muito caro? A delação premiada, manejada de maneira equivocada, ela rompe ou coloca em risco a credibilidade do Poder Judiciário. Quem disse isso? O STF. E quando o STF disse isso? Quando o STF julgou os processos que envolviam o juiz da 13ª Vara, contra quem eu não tenho nada, mas eu faço alguns apontamentos que são técnicos. Okay? Quando o Supremo Tribunal Federal, já com a maturidade de alguns anos, observa esse juízo universal da competência que se estabelece em Curitiba, julgou tudo Curitiba. Quando o Supremo Tribunal Federal analisa essa relação, não é, vedada, proibida pela Constituição, do juiz se imiscuindo na atividade do órgão do Ministério Público, quando o STF observa que o paradigma de capital importância da imparcialidade se rompeu, e aí passa a reconhecer tudo isso, aí a gente acaba, principalmente os técnicos, né, em direito, que somos nós, operadores, passam a observar, portanto, aí esta dificuldade. Né? Então, é isso que eu gostaria, na realidade, de conversar com vocês. Primeiro, porque o Instituto, na realidade, ele não é abominável, não é isto. A minha fala não é nesse sentido. Né? Eu tive a oportunidade de escrever, né, um livro sobre delação, onde eu trago mais de 10 inconstitucionalidades. Não é? Mas eu também, na realidade, eu não vou abominar o Instituto. O que eu acho que o Instituto precisa de um melhor regulamento. Não é? Logo no princípio, nós fizemos uma palestra aqui na UB de São Paulo, e um dos grandes penalistas me confidenciava. Ele disse, olha, tem casos que não tem jeito. Não é? E, realmente, em muitas oportunidades, não é, para, eventualmente, o averiguado, para o réu, a delação premiada acaba sendo, de alguma maneira, uma oportunidade. E por que eu toco nesse assunto? Porque eu estou falando de formação. E é essa a minha primeira exortação. Eu estou falando da nossa formação. Né? Primeiro, para os operadores do direito e para os advogados, ou seja, para aqueles que já estão atuando na advocacia e para aqueles que estão estudando, né, o que é fundamental? O que é fundamental é a formação. O problema é que nós somos formados, se a gente vai falar de delação, a gente precisa falar o quê? Dessa bilateralidade. Né? O Supremo Tribunal Federal, nos seus julgados, e depois a coisa evolui, porque eu trouxe um quadro inicial, depois a coisa vai evoluindo. Então, o Supremo reconhece, na realidade, aquilo que hoje está formalmente reconhecido pelo pacote anticrime, né? A bilateralidade. Né? Delação premiada é uma espécie de um contrato. Né? E, na realidade, a gente precisa lembrar que nós somos forjados, nós somos formados para a litigância, para a lide. Ainda que esses termos sejam para a doutrina contemporânea execrados, né? O professor Auri Lopes resgata a doutrina do Rogério Laurea Tucci. O Tucci pode dizer, não, o processo penal não tem lide. Mas, independente da nomenclatura, o que me interessa é que o penalista, não é? E o criminalista, historicamente, ele é forjado para o litígio, para a guerra. Ele senta numa mesa de uma audiência para, eventualmente, estabelecer dentro do contraditório a sua narrativa, sempre nessa perspectiva, uma perspectiva de resgatar direitos, de fazer suas observações, mas dentro desse contexto de conflituosidade. E a delação premiada nos dá uma exortação, dizendo, olha, a tua formação não pode mais ser essa. A delação premiada diz assim, o advogado doravante não pode mais ser simplesmente um litigante. Não pode ser especificamente um gladiador. Por quê? Porque agora ele passa a ter na sua agenda essa possibilidade. Sejamos favoráveis ou contrários à delação. Não é? A primeira observação enquanto profissional. Na perspectiva de se suscitar a possibilidade de um acordo, primeiro temos que ouvir os nossos assistidos, os nossos clientes. Se ele quiser fazer uma coisa, então você precisa sentar na mesa agora, não mais com a formação que historicamente você carrega, porque agora você precisa sentar na mesa com algumas habilitações relacionadas à hipótese de acordo, e aí mudou tudo. Então, se no âmbito civil, se no âmbito trabalhista, se nos demais ramos do direito,
O acordo, na realidade, ele sempre foi algo bem enraizado, não é? No âmbito criminal, não. No âmbito criminal, nós somos forjados para a luta, né? Sem excesso, basta olhar para o júri, né? Quem faz júri, quem fez júri, quem já teve alguma experiência no júri, quem já foi assistir um júri sabe que o júri, na realidade, ele tem, como a gente diz na metáfora, aquele caldeirão, é de uma intensa conflituosidade. E a delação premiada, não. A delação premiada, o que é? A delação premiada é um acordo. Então, o primeiro desafio para o operador de direito e para o estudante, qual é? Na agenda dele, passa a ingressar agora a formação referente ao acordo. Eu não posso mais imaginar, né, que a minha formação enquanto criminalista é uma formação apenas relacionada, por exemplo, ao estudo das normas, que isso sempre é fundamental, ninguém vai a lugar nenhum se não tiver uma boa formação, mas eu preciso incorporar elementos relacionados, portanto, a eventual estratégia de acordo. Essa é a primeira observação. Segunda observação, a delação premiada, ela passa também por situações que foram reconhecidas ao longo do tempo, não é? Algumas foram levadas até para a reforma, que veio com o pacote anticrime, não é? Lembrando que a delação, na realidade, se a gente fizer uma remissão histórica, você vai encontrar nas ordenações do reino, não é? Você vai encontrar algumas remissões históricas a partir da lei, de maneira mais contemporânea, na lei dos crimes hediondos, você encontra no artigo 8º, na primeira lei de crime organizado, de 95, na lei dos crimes com o sistema financeiro, que é de 86, mas em 95 você tem, não é, novos institutos relacionados a isso. Então, você passa a incorporar na agenda, não é, do processo penal brasileiro uma modalidade referente a essa delação. O problema qual foi? O problema foi o seguinte. Primeira observação. A Constituição, ela prevê a perspectiva de uma justiça consensual para a Lei 9.099. Só que delação premiada não está lá. Não é? Se eu for no artigo 98 da Constituição, eu tenho fundamento constitucional para a questão referente a uma justiça consensual para crimes que hoje, com a regulamentação, crimes com pena máxima até 2 anos. Só que a delação não está nesse contexto. Então, há uma precarização, se a gente considerar essa perspectiva normativa, uma precarização da delação com relação à eventual transação penal. Porque a transação eu tenho uma previsão na Constituição, 98. Mas a delação premiada não. Ok? Essa é a primeira observação. Então, eu preciso considerar que surgem muitos aspectos relacionados à delação que podem margear ou que podem caracterizar eventualmente uma inconstitucionalidade. Por exemplo, muito pessimamente redigido, uma precarização, a questão de se exigir que o sujeito abra mão do princípio do direito ao silêncio. Não é? Manifestamente inconstitucional, e não haveria necessidade disso. Não é? Manifestamente constitucional e não haveria necessidade disso. A 12.850, acredito que ela equivoca-se na medida em que exige que o sujeito, na realidade, abra mão do seu direito ao silêncio. E por quê? Porque não tem necessidade. Qual é a perspectiva delacional? A perspectiva delacional é a seguinte: o órgão do Ministério Público, promotor de justiça ou procurador da República e o averiguado, o réu e seu advogado. Enfim, vão tentar ali uma composição. Né? Delação premiada, na essência, é isso. Em princípio, o que está em jogo? 2 situações. Primeiro, por parte do órgão ministerial, a perspectiva de se oferecer benefícios. Não é? E por parte do investigado, não é? Acompanhado por seu advogado, a perspectiva de fornecer referenciais sobre autoria e participação de pessoas no crime. Né? Então, nesse sentido, você vai o quê? Você vai estabelecendo ali, nessa narrativa, você vai estabelecendo uma negociação. Então, essa questão de se exigir isto, na realidade, comprometeu, né, em particular, essa questão. Segundo, a experiência mostra
né, situações catastróficas relacionadas, por exemplo, com a violação do princípio da proporcionalidade. Né? No caso da JBS, por exemplo, mais uma vez, o Estado de São Paulo mensura o número de crimes e o total de penas. Né? Os irmãos Batista poderiam, segundo o editorial do Estado de São Paulo, chegar a 2.000 anos de pena. E eles receberam perdão judicial. Né? Então, se a gente imaginar quem tem alguma atuação na área criminal, né, quem tem algum conhecimento sobre, não é, o ambiente penitenciário, é onde as pessoas estão presas porque furtaram uma motocicleta. Nós temos casos de pessoas presas por causa de 1 grama de cannabis sativa L. Né? Lembrando que o artigo 28 não sequer prevê pena privativa de liberdade, mas você tem lá, muitas vezes, uma narrativa que, historicamente, sequer se reconhecia o tráfico privilegiado, porque o tráfico privilegiado veio com a nova legislação. Né? Então, historicamente, temos situações trágicas. Né? Tem pessoas presas por situações de manifesta atipicidade, a gente considerar, por exemplo, a insignificância. Como é que eu explico para um sujeito que está preso porque furtou uma motocicleta bis, né, de baixa cilindrada? Ele furtou, não foi nem roubo, como todo mundo nós sabemos. Furto não tem violência, tem engarrafamento. Como é que eu explico para esse rapaz que furtou uma motocicleta bis, que ele está preso, né, e que o sujeito que cometeu 400 crimes, se a memória não me trai, cuja pena poderia chegar a 2.000 anos, recebeu um perdão judicial? Não é? Então, a gente incorpora aqui a narrativa técnica e constitucional que diz assim, não, isso aqui viola a proporcionalidade. Não é razoável. Não é razoável que alguém que tenha 2.000 anos de pena, estou falando, isto é uma hipótese, se a gente fosse considerar a pena máxima, que alguém receba o perdão judicial. Não é? E foi isso que aconteceu, né? Relacionar, inclusive, a questão da 250, e aí a gente passa também a incorporar alguns aspectos que o professor Canutilho, constitucionalista de Portugal, que dispensa apresentação, né? O professor Canutilho ele foi consultado sobre a questão referente a um acordo, não é? Eventualmente, de colaboração de provas. Né? O Brasil encaminha para Portugal, para o governo português, um pedido de colaboração de provas, né? Para se compartilhar provas, etc. E o governo português, portanto, vai eleger uma das suas maiores autoridades, que é o professor Canutilho. O Canutilho faz várias argumentações. Uma das argumentações que ele diz assim, a delação premiada no Brasil ela é inconstitucional. E um dos aspectos que ele diz é exatamente esse. Primeiro, nós temos a hipótese de concessão de benefícios não previstos em lei. Né? Por exemplo, a lei prevê redução de pena, perdão, mas a lei não diz, por exemplo, não é, que a coisa possa terminar em multa. Né? Outra observação que ele faz, a ideia de, eventualmente, se estabelecer um benefício, a delação ela pode ser pré-processual na fase do inquérito, a delação pode ser processual durante o processo, a delação pode ser na fase posterior na execução. Ele diz assim, não é possível você estabelecer um benefício, uma fase pré-processual no inquérito policial, né? Você não tem nem processo, você celebra o acordo na fase pré-processual, portanto, de inquérito, e no dia seguinte você tem repercussões de cumprimento de pena. Então, ele começa a analisar vários aspectos. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a delação premial tem algumas dificuldades, por exemplo, relacionada com o princípio da jurisdicionalidade. Né? O Ministério Público propõe, eventualmente, um perdão, o sujeito ele é perdoado, como foi o caso dos irmãos Batista, e isso, em princípio, passaria às margens, né, do Poder Judiciário. Então, foram várias dificuldades. E, nesse sentido, alguns equívocos históricos, por exemplo, se decretar prisão com base na palavra do delator. A jurisprudência vai evoluindo, a doutrina também, chega-se ao óbvio ululante. Delação não é prova, delação é um meio de obtenção de prova. E aí muda-se tudo.
né? Se delação não é prova, eu não posso prender alguém com base numa delação. E qual é a diferença entre prova e meio de obtenção de prova? Se delação fosse prova, com base nela eu poderia prender alguém. Com base nela, a delação poderia estabelecer medidas assecuratórias, poderia incidir sobre os bens do averiguado. Com base nela, por exemplo, poderia ter outras repercussões processuais. Mas se delação não for prova, mas um meio de se obter prova, então eu tenho uma narrativa do delator e eu vou precisar do chamado princípio da corroboração. O que é o princípio da corroboração? Eu vou precisar que o que ele está dizendo, né, no termo de acordo que ele firmou, né, investigado com o advogado e, do outro lado, o órgão do Ministério Público, nesse termo de acordo que foi firmado, o que ele disse lá é necessário que haja corroboração, que sejam levadas provas para que essas provas, portanto, possam corroborar, possam ratificar o que foi dito. Ou seja, não basta apenas a palavra do delator, porque delação premiada, em especial, como diz a lei, a colaboração, a terminologia nós já mencionamos, a colaboração não é, de fato, prova, mas é um meio de se obter essa prova. Mais do que isso, né, nós caminhamos e chegamos a algumas situações que também, historicamente, deram margem para muitos questionamentos, né, para muitas arguições. Por exemplo, a perspectiva de se a todo momento se parametrizar a delação premiada ou a colaboração com o plea bargain dos americanos, né? E aqui vai algumas observações para o resto das nossas vidas. Primeiro, quem tem grande expertise, conhecimento, formação, experiência, histórico com justiça consensual são os americanos. Institutos de justiça consensual, como o plea bargain e outros, os americanos exportaram para o mundo, exportaram para a Europa e, de alguma maneira, isso também vem aqui para nós. O plea bargain, na realidade, ele tem um âmbito de abrangência bem maior do que a nossa delação, né? Monografias que tratam do assunto falam, basicamente, uma das diferenças, não é? Que a delação nossa mais se assemelharia a um contrato unilateral e o plea bargain mais a um contrato bilateral, onde as partes teriam mais liberdade. No sistema americano, o prosecutor, que é o promotor, né, ele chama o advogado e diz assim, no caso de homicídio, falou, doutor, aqui é pena de morte ou 40 anos e livramento condicional com 30. O que acaba acontecendo? O advogado comunica o réu e, em geral, os réus aceitam. Dificuldade, que isso nós precisamos trabalhar, é a seguinte. Os americanos resolvem, alguns dizem 95%, outros 97%, outros 92% dos casos em justiça consensual. Por exemplo, no plea bargain. Repito, de 92% a 98% dos casos da justiça norte-americana são resolvidos em acordo. De maneira que, se lá fosse abstraído, fosse retirado o plea bargain, provavelmente a justiça americana entraria em colapso. Dificuldades, e aí vai a exortação. Muitos acordos foram firmados e forjados, de serem formados, né? E aceitos por parte dos réus, porque eles tinham medo da pena de morte. O sujeito faz uma contabilidade entre morrer e passar 20 anos, 30 anos preso, é melhor passar esse período preso. Depois de um determinado momento, algumas instituições, alguns laboratórios ligados às universidades, alguns projetos, um deles tem braço no Brasil, que é o Projeto Inocência, começaram a entrar com algumas medidas no Brasil, por exemplo, nós chamamos de revisão criminal. E nessa revisão criminal, muitos julgados lá foram revistos com base no quê?
com base em prova técnica, com base, por exemplo, em prova pericial. Os americanos gostam muito de júri, não é? E tem autores que vendem muito. É o caso daquele John Grisham, né? E na obra O Inocente, ele vai reportar um desses casos. O sujeito estava no corredor da morte, os esgotamentos das vias recursais acabaram os recursos, possibilidade dos governadores concederem perdão também esgotados, e ele estava na fila já para a execução da pena de morte. Quando, então, lá foi feito um exame de DNA. E aqui eu paro. A cultura norte-americana da cadeia de custódia é boa, muito boa, se comparada com a nossa. O que é cadeia de custódia? Preservação de provas. Depois de tantos anos, eu não lembro se eram 10 anos, 20 anos, estavam lá acondicionadas, guardadas as vestes da vítima, calça, blusa, e com base nisso, com uma metodologia mais avançada, se fez exame de DNA, se a memória não me trai, e é concluído que o sujeito era inocente. O projeto Inocência dos americanos já conseguiu várias reversões, e, em especial, né, destacaria um dos casos onde o sujeito ficou preso 30 anos, e eu vi esse sujeito saindo da cadeia. Depois de 30 anos, o sujeito ele é liberado, e existe até um filme que reproduz este episódio. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós precisamos ter uma formação que, historicamente, é muito fundada para o estudo, e isso cada vez precisa ser mais especificado das normas, né, dos ordenamentos, etc. Mas nós incluímos na nossa agenda, não é? Estratégias de negociação, estratégias de acordo. E terceiro, a gente precisa, enquanto profissional também, ter esta grande advertência relacionada a acordos. Para eu apor a assinatura, para a gente colocar a assinatura num acordo, seja ele delação premiada, ou eventualmente um acordo de não persecução criminal, que veio com o pacote anticrime, posso falar daqui a pouco, eu preciso estar certo, eu preciso estar confiante, eu preciso analisar bem o processo, saber quais são as provas que existem naqueles autos. Por quê? Muita gente assinou o plea bargain, e essas pessoas, posteriormente, depois de anos custodiadas, foram liberadas porque o sujeito ele era inocente. Então, nós temos grande responsabilidade hoje em apor a assinatura num acordo, né? Ou seja, nós não estamos mais naquela perspectiva simplesmente resolutiva, né? Para o Poder Judiciário, é menos um processo na mesa. Para o órgão do Ministério Público, é menos um processo, não é? Para o advogado, muitas vezes, é mais um caso que vai para o arquivo. Mas a perspectiva de um sujeito assinar um acordo e permanecer por anos preso e, posteriormente, se identificar que ele é inocente, realmente isso nos torna mais atentos, isso nos dá maior responsabilidade. Então, esse é o contexto atual. O processo penal ele caminha, aí depois surge contemporaneamente o acordo de não persecução criminal, que vai intensificar essa perspectiva da justiça consensual no âmbito penal. Então, historicamente, nós tivemos a Constituição e depois a Lei 9.099 e 95 para crimes com penas até 2 anos. A lei foi modificada, né? Mas permaneceu penas até 2 anos, inclusive 2 anos. Depois nós tivemos o Instituto da Delação, que se arrasta em várias legislações, mas ele recebe, a delação primeira recebe uma melhor regulamentação na Lei 12.850, ok? Por os crimes mais graves. E ficou uma zona intermediária. Então, nós tínhamos, por os crimes de menor potencial ofensivo, o jurado especial, a transação penal. Para os crimes de maior potencial ofensivo, a delação, também justiça consensual, e recentemente nós tivemos o acordo de não persecução criminal para os crimes de médio potencial ofensivo, ou seja, crimes cuja pena mínima seja até 4 anos, ou seja,
Qual é o significado disso? O significado é que nós estamos imersos, repito, nós estamos imersos, nós somos lançados na justiça consensual. Quando surge a delação, autores, advogados, porque eu tenho o maior respeito, não é? Se colocaram frontalmente contrários. Não é? Mas o problema é que, na realidade, a delação veio para ficar. E descobriu-se a partir de então que, na realidade, não é, esse instituto não é, ele acaba sendo utilizado. E muitos dos que criticavam tiveram que, na realidade, consultar os seus clientes diante dessa possibilidade. Né? E acabaram por fazer também delações. Então, isso passa do aspecto subjetivo na perspectiva de se compreender se favorável ou não. Nós estamos objetivamente com um instituto, não é, de processo penal, que é a delação premiada pela lei denominada colaboração, e que nós estamos sob essa responsabilidade. Então, fica aqui a nossa observação com relação à responsabilidade. E esse instituto, portanto, ele está aí tendo grande repercussão. Né? Gostaria de ressaltar que, com o pacote anticrime, a Lei 3.964, nós tivemos algumas alterações que me parecem importantes. A primeira, a questão da confidencialidade melhor regulamentada. Não é? Virou, na realidade, de uma forma festiva. Não é? Historicamente, e eu destacaria ali o contexto lavajatista, da Lava Jato, os acordos de delação, que, na realidade, são acordos que deveriam ficarem restritos ali aos autos, somente com o oferecimento da denúncia que você passa a oportunizar, enfim, para os demais atores processuais, para o réu, etc. Mas, historicamente, o que aconteceu? Você fazia uma delação e, no dia seguinte, estava nos órgãos de comunicação de massa. Não é? E isso, na realidade, é muito complicado. Por que é muito complicado? Primeiro, porque você pode, eventualmente, complicar sobremaneira a vida, eventualmente, do colaborador. Segundo, porque você pode frustrar algumas situações. Então, e terceiro, porque era uma revelação seletiva. Em alguns casos, revelava. Depois de um tempo, não é, descobriu-se, e aí nós tivemos várias questões, dentre elas o Intercept, na realidade, esses vazamentos e as circunstâncias serviram para estimular, inclusive, ainda mais algumas delações. Não é? Segunda observação que eu gostaria de fazer é que agora, com o pacote anticrime, não é, a 3.964 determina que sejam observadas as regras de cumprimento de pena. Ou seja, não dá mais para a gente considerar aquela perspectiva lá do acusado, se não me engano, acho que foi o CEF, poderia ter pego 122 anos de pena, 122 anos e com 3 estava no regime aberto. Não é possível a gente considerar a perspectiva dos irmãos Batista, que o editorial do Estado de São Paulo diz que poderia chegar a 4.000 anos de pena, eles receberam um perdão judicial. Não é? Então, em especial com relação a essa observância dos lapsos referentes ao cumprimento de pena, então passa a se ter maior critério. Dificuldades que eu ainda observo, essa questão da exigência de confissão. Né? Acho que isso fere a essência do processo penal, fere a essência do texto constitucional, tá certo? E, no meu entendimento, é absolutamente desnecessário, porque o sujeito que vai fazer um acordo de delação, na realidade, ele precisa revelar a autoria, participação, eventualmente tiver conhecimento de outros crimes, etc. Nesse sentido. Então, eu destacaria esses aspectos. E acredito que a gente possa aprimorar ainda mais. Na obra que tratei do assunto, eu propunha, na realidade, 2 audiências. Não é? O que eu propunho? Eu propunho uma coisa mais aberta. Não é? Em que sentido? No seguinte sentido. A experiência demonstrou que, por exemplo, alguns delatores foram absolutamente superficiais, para não dizer que foram falsários, estavam interessados no benefício e criaram narrativas. Por exemplo,
num dos casos, o ex-presidente Sarney, ele estava hospitalizado num pós-operatório, repito, hospitalizado num pós-operatório, e vai lá um sujeito que celebra um acordo de delação e grava, lá isso foi muito criticado, né, o aspecto ético, na delação por muitas pessoas, né, principalmente no início, se criticava muito a eticidade, o caráter ético, mas ele vai lá, o sujeito estava depois de uma operação, no pós-operatório, internado lá no hospital, o sujeito vai lá e grava esse ex-presidente e faz uma delação. Depois de um tempo, descobriu-se que tudo aquilo era uma balela. Não é? Isso não vingou. Então, me parece que a gente precisa, não é, em especial, ter maior atenção com relação a esses aspectos, né? Porque, de fato, com a consideração, e hoje, em especial, com a valoração no sentido de ser um meio de obtenção de prova, isso, portanto, torna, né, o colaborador, traz a ele maior responsabilidade para a obtenção do benefício, né? Então, nós temos aí vários aspectos, mas eu também não quero me alongar muito e abro aí para as perguntas. Se alguém quiser fazer alguma observação, alguma pergunta, depois a gente vai complementando aí. Muito bem. Meu colega, eu gostaria que o senhor fizesse uma exposição em quais, embora eu até tenha essa informação, mas já que a gente está trazendo essa palestra para uma série de colegas que também não militam na área do direito penal, eu gostaria que o colega fizesse uma consideração sobre em quais crimes pode-se usar a delação premiada. Sim. Pois é, nós temos a regulamentação da Lei 12.850, né? E a regulamentação lá do artigo 4º, né? Ela é expressa, né? Eu poderia até aqui mencionar, né? Desde que haja, não é, na perspectiva de se cumprir ali as exigências, doutor Reginaldo, identificação dos coautores e partícipes, revelação de estrutura hierárquica, prevenção de infratores, recuperação total parcial e localização eventual da vítima, né? Isso está aberto, né? Quer dizer, então, nós temos, em princípio, uma gama significativa de crimes, não é? Em especial relacionadas aí com essa perspectiva de organização criminosa, né? Então, por isso que nós seguimos, dentro dessa justiça consensual, né, hoje, uma gradação. Gradação em que sentido? Crimes de menor potencial ofensivo, transação penal, Lei 9.099, justiça consensual, né? Lembrando que cometeu o crime, termo circunstanciado, vai ao fórum e transação penal. Crime de médio potencial ofensivo, pena mínima até 4 anos. Então, aí nós temos o acordo não persecução criminal, né? Então, você tem lá, aí há a exigência de confissão, né? E para os crimes de mau potencial ofensivo, portanto, excepcionadas essas duas hipóteses, você tem o instituto da delação, né? Então, esse regramento da delação vem em sentido para esses casos, que são os casos mais graves e que, em princípio, na realidade, podem, não é, ser bem convidativos, principalmente para esses casos aí, onde a gente vê pessoas que têm penas muito altas, né? Me recordo agora das tentativas inúmeras do ex-governador do Rio de Janeiro, não é? Que teria celebrado, se não me engano, mais de um acordo de delação, embora até onde eu tenha conhecimento não teria sido ainda homologado, né? Mas por quê? Porque, na verdade, você está com uma pena centenária, né? Eu não lembro quantos anos, mas são centenas e centenas de anos, né? O Cabral, ele está tentando isso. Então, de alguma maneira, para ele, não é muito interessante. Então, a delação, de fato, ela pode incidir, né, sobre essas perspectivas, desde que tenha ali o cumprimento destas exigências. Está no artigo 4º da Lei 12.850. Muito bem. Eu gostaria também de perguntar ao meu colega
dentro da nossa exposição, nós vimos que na questão da proporcionalidade, me parece que, às vezes, as benesses oferecidas ou efetivamente concedidas para o delator extrapolam em muito aquilo que consideraríamos como um perdão do bom senso, né? Uma pena de bom senso para ele. No caso que o colega citou, do caso aí dos Joelis Batistas, penas que poderiam chegar a 4.000 anos, ser aclamada aí com o perdão judicial. Hoje, né, após passado esses episódios, hoje os nossos legisladores já fizeram alguma coisa para corrigir isso, ou ainda depende da consensualidade do magistrado, do promotor de justiça, ou de um entendimento jurisprudencial nesse sentido? Doutor Reginaldo, desde a 12.850 se exige, por parte do juiz da homologação, a regularidade, a voluntariedade e também a legalidade, né? E aí o senhor oportuniza, inclusive, uma outra consideração, que eu acho que também a lei deveria mudar nesse sentido. A questão de delação para quem está preso, não é? Nós tivemos alguns casos que foram noticiados, não é, de pessoas que estavam presas e fizeram delação e saíram, não é? Ou tivemos casos de pessoas que, para não serem presas, fizeram uma delação. Eu estou dizendo isso porque, na realidade, estudando o Instituto e observando para o sistema prisional, lembrando que o Supremo Tribunal Federal caracteriza o nosso sistema penitenciário, classifica como um estado de coisas inconstitucional, né? Ou seja, viola a Constituição de A a Z, né? Então, você, na realidade, inserir alguém, né, no sistema prisional para que essa pessoa se torne mais flexível a uma delação é algo extremamente caótico. E por que eu estou dizendo isso? Porque o ministro Teori Zavascki, ele na época já se pronunciava com relação a esses aspectos, sendo contrariamente a isso, né? Na prática, nós vimos muitos casos assemelhados a esse. Pessoas que foram presas e fizeram delação para saírem, e só saíram. Um dos casos envolveu um grande empresário, né? Por todos conhecidos, né? Só saiu quando fez a delação, e em outros casos as pessoas fizeram a delação para não serem presas. Então, aí você tira o caráter da voluntariedade do Instituto. Segundo, a questão referente à regularidade e à legalidade. Com o pacote anticrime, passa-se a observar de maneira mais próxima os critérios estabelecidos no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei de Execução Penal referente ao cumprimento de pena, não é? Então, de alguma maneira, você vai criando alguns limites, né, para isso. Até porque isso não ocorreu, mas você não poderia pactuar no acordo de delação, por exemplo, uma pena de mutilação, né? Não poderia ser, olha, o senhor faz um acordo que nós vamos amputar a sua mão, como em alguns países, não é? Em razão da prática do segundo, terceiro furto. E, não, isso não é possível, isso viola a essência do texto constitucional. Então, existem limites, né? Então, portanto, nessa perspectiva de se observar a legalidade, por aí a gente pode abranger a legalidade, a perspectiva legalidade penal, legalidade processual, texto constitucional, né? E parece que a gente passa a ter um desenho. Eu repito, a Lei 2.850, em especial com a reforma referente ao Instituto Delacional feita pela 13.964, já foi um avanço. A melhor regulamentação que a gente tem de colaboração premiada, que eu reputo mais adequada, delação premiada, está na Lei 12.850 com a sua alteração. Mas ainda assim, me parece que a gente precisa melhorar esse instituto. O que eu propus? Eu propus 2 audiências, não é? Antes, eventualmente, de se ter efetivamente um acordo, eu propus 2 audiências. Primeiro,
uma audiência no sentido de se, eventualmente, estabelecer a possibilidade de um acordo, etc. Em que parâmetros seria isso? Poderia ser desdobrada essa audiência. E, segundo, a homologação disso pelo juiz. Isso, na realidade, inclusive com os demais averiguados ou réus. Não é? Por quê? Porque, na realidade, a delação também ela se tornou, para os outros averiguados, os outros réus, se tornou um negócio extremamente complexo. Né? Para não dizer alguns casos onde os outros averiguados não tinham conhecimento, mas a imprensa passou a ter conhecimento de forma seletiva. Não é? Então, me parece que aí você tem uma grave violação, inclusive, do próprio contraditório. Né? Lembrando que nós temos súmula vinculante referente ao acesso. Então, me parece que seria, de fato, uma situação também desejável. Perfeito. Os demais colegas? Adriana, tem pergunta no chat, alguma coisa? Está aberto aqui o momento das perguntas. Eu estava aqui pensando, enquanto a Adriana me fala, o doutor Marco estava falando no final sobre a ética, né? Paulinha, no chat não tem nenhuma pergunta, não, tá bom? Tá bom, tá bom. Vamos aguardar aqui um pouquinho, caso surja alguma outra questão. O doutor falou em relação à ética, e eu estava pensando, há uma crítica, né, nesse sentido, em cima da delação premiada, que fala que é um incentivo institucional que fere possivelmente vários aspectos da ética, ou no mínimo um deles, mas inicialmente há uma crítica que fala em relação a essa coisa de certa forma coagir o acusado a falar o que, na verdade, a autoridade necessita ouvir, né? E no tocante a que, por consequência, ele acaba abrindo mão do seu direito de silêncio, por essa questão, como o doutor bem disse, fica aquela situação da pena, né? A pessoa analisa, né? Vai fazer o sobrepeso aí, no final da história acaba tendo que aceitar. Ou até mesmo um artigo que eu li recentemente que falava que, de repente, isso não era uma forma mascarada de reconhecer a incapacidade da polícia investigativa no sentido de realmente não conseguir chegar onde deveria e acaba se apoiando definitivamente na delação premiada para que consiga obter aquilo que supostamente seria verdade, né? Já que abre esse limbo aí de ser ou de não ser aquilo que está sendo realmente dito. Eu gostaria de ouvir a opinião do doutor especificamente nessa questão da ética, o que o doutor entende que realmente venha a ferir, né, com esse tipo de aplicação. Olha, muito bem observado. Na realidade, essa é uma crítica que se faz já há algum tempo, né? Essa questão da eticidade, né? Enfim, de eventualmente você estimular isso, né? O Estado estimulando isso. Mas eu vou me fixar um aspecto que você abordou, mais em especial, que me parece ser extremamente interessante, que diz respeito à questão de persecução, de investigação. Não é? De fato, não é? Na realidade, se a gente considerar a perspectiva do sistema acusatório, no sistema acusatório, você não tem distribuição de carga probatória como você tem no processo civil. Né? No processo penal, em princípio, a carga probatória está inteiramente na mão do Ministério Público. Né? E a delação premiada, ela inverte isso. A questão, Paula, no entanto, é a seguinte, não é? Como me disse, não é, um grande penalista, né, que é doutrinador, inclusive, e ele disse, falou, olha, Levorim, na realidade tem casos que não se tem o que fazer. Né? Se a gente considerar essa busca incessante, né, essa volúpia desenfreada do ex-governador Cabral para fazer uma delação, a gente vê que existe um propósito nisso. Né? Eu destacaria historicamente o juzgado especial, em especial destacaria a transação penal. Quando surgiu o juzgado especial, eu lembro que o professor Kazuo Watanabe, ele mencionava o juzgado especial, falava na perspectiva civil, onde nós teríamos que desafogar o poder judiciário, etc., etc., e tal. E, de uma outra maneira, ele falava da questão da litigiosidade contida. Né? Então, a pessoa, eventualmente, no passado, né,
tinha uma questão referente a um ferro de passar roupa, e muitas vezes não... Enfim, a ideia era trazer essa litigiosidade contínua. Quando surge a Lei 9.099, a transação penal, surgiu uma questão interessante. Disseram assim, olha, tudo bem, o sujeito cometeu um fato que é classificado como um fato que, em tese, tem tipicidade, né? Um fato aparentemente criminoso, e nós vamos dar uma pena para ele sem processo, né? Isso seria inconstitucional. E o Supremo Tribunal Federal disse que não era inconstitucional, né? Na realidade, você tem previsão na Constituição, e o Supremo disse assim, falou, na realidade, ele está interessado no benefício, né? Então, a delação ela é, até certa medida, confitente. Ela faz uma confissão exatamente com relação à precarização da persecução. Quer dizer, isso, como você mencionou, é uma espécie de uma confissão que a polícia não investigou. Ou hoje, com os poderes investigatórios, o órgão do Ministério Público investigou. Há uma precarização de provas. Isso é verdade, né? Por isso, a responsabilidade do advogado é muito grande, né? Para o advogado, eventualmente, emitir um parecer sobre uma delação premiada e apor a sua assinatura numa delação premiada, ele precisa estar muito seguro disso, né? Então, como eu disse, muitas vezes você tem uma medida resolutiva que, quando os autos eram físicos, a gente ainda tem muitos autos físicos, mas, enfim, você livra a prateleira de processo, o promotor limpa a mesa, não tem mais aquele processo, né? O advogado eventualmente manda aquilo para o arquivo, apenas que, conforme o tipo de delação, a gente vai ficar por um período preso, né? E se posteriormente há a descoberta de que ele era inocente, né? Então o advogado precisa ter um estudo profundo do caso, um exame profundo, e hoje eu diria, como a gente tem nessa gradação, transação penal para crime de menor potencial ofensivo, pena máxima até 2 anos, acordo não persecução criminal, pena mínima até 4 anos, e delação premiada, para os casos mais graves, hoje eu destacaria o início da nossa conversa, né? Hoje o advogado precisa ter uma pauta, precisa ter precisa incluir na agenda dele uma situação referente à questão dessa responsabilidade, da formação dele, em especial se preparar, né, para saber se de fato ele deve se manifestar em sendo consultado, como advogado aquele assistido, favoravelmente ou não, inclusive na conversa que ele mantém com o seu assistido, né, porque a responsabilidade é muito grande. No caso dos americanos, foram muitos os erros judiciários, né? Muita gente assinou o plea bargain e depois, não é, com o projeto de inocência, laboratórios ligados a universidades, outras associações, instituições, começaram a revisar muitos casos e demonstrou-se a inocência. Em muitos casos, o prosecutor, né, que é o promotor lá, ele ia à imprensa e pedia desculpas, até perdão por aquilo, né? Então, a gente precisa aprender, inclusive, com os erros, né? Para eu apor a assinatura num acordo, estar seguro disso, principalmente nesses casos que são casos mais graves e que demandam, parte do acordo demanda cumprimento de pena em regime fechado. Maravilha, muito obrigada, doutor. Adriana, temos alguma pergunta, mais alguma dúvida aqui? Adriana? Não temos. Não está conseguindo liberar o áudio, desculpa. Ah, tá bom. Não temos. Boa tarde, doutora. Doutor Ricardo. Pode falar, doutor. Boa tarde. Se me permite, boa tarde, doutor Levorin, agradecer a antemão pela brilhante palestra. E eu queria que o senhor só fizesse uma abordagem sintetizada, no caso, acerca da rescisão, né? A rescisão desse acordo e eventuais prejuízos aí ao colaborador e ao processo em si, né? Se possível, eu agradeço já. Então, Ricardo, na realidade, as provas autoincriminatórias não podem ser utilizadas, né?
principalmente por parte do celebrante. Então, se o Ministério Público desiste de fazer esse acordo, por exemplo, não podem ser utilizadas as provas autoincriminatórias, né? E, nesse sentido, advogo a tese que as provas sejam retiradas, né? Se, porventura, já há algum processo em curso ali. Então, eventualmente, ele não pode sofrer as implicações referentes à autoincriminação. Feito um acordo, ou melhor, sendo construído um acordo, né? Então, você teve lá a perspectiva de algumas reuniões, estão construindo aquele acordo. E, por algum motivo, esse acordo ele é rescindido, por exemplo, algum Ministério Público, não vou fazer, pretendo não fazer mais, as provas autoincriminatórias foram produzidas pelo próprio averiguado, acusado, elas não podem mais ser utilizadas, né? Então, há uma grande discussão nesse sentido, porque isso, para mim, é certo, né? Me apoio no artigo 4º, inclusive, da Lei 2.850 nesse sentido. No entanto, se você observar o caso lá dos irmãos Batista, da JBS, o então Procurador-Geral da República, não é, o Janot, ele disse que o acordo estava rescindido e, apesar da rescisão, as provas valeriam, não é? Eu, na realidade, não comungo deste entendimento, né? Por quê? Porque me apoio na lei, né? Se é autoincriminatório, então você não poderia utilizar. E faço aqui uma exortação, que é o que nós defendemos também para a questão do acordo de não persecução criminal, não é? O acordo de não persecução, a pena mínima é 4 anos. Você faz um acordo. Só que você, na qualidade de advogado, o procurador do dia está acompanhando o sujeito, não é? É exigida essa confissão. O que nós estamos sustentando? Que, na realidade, ele deixa expresso no acordo, não é? Que ele está fazendo aquele acordo e a perspectiva de confissão para efeito do acordo. Ou seja, se eventualmente se frustrar, para usar uma expressão tua, se houver a rescisão desse acordo de não persecução, está lá no termo, você dizendo o seguinte, não, estou fazendo esse acordo nesses termos, inclusive nesses termos de confitente, porque ele confessa, mas estou fazendo isso para fins de obtenção do benefício. Ou seja, amanhã se frustrou, a situação é essa. E por que eu estou dizendo isso? Porque quem tem experiência na arte não sabe que as coisas não são fáceis, não é? Vou dar um exemplo de um caso real. Certa vez nós tivemos um caso aqui no escritório, embora fosse ali 9.099, ele se aplica para esse contexto. O sujeito estava celebrando 15 anos da filha, fez uma festa num condomínio, um condomínio festejado aqui de São Paulo, e em determinado momento vão 20 rapazes para essa festa e são barrados na portaria, porque esses rapazes não tinham nome na lista, não é? Um deles tinha, os demais 19, 20 não tinham nome. Eles começaram a fazer pressão, chamaram o pai do rapaz, e um dos jovens pulou para dentro daquelas grades, né, de proteção. E, nesse sentido, o pai do menino começa a se envolver em vias de fato, isso evolui para lesão corporal, de parte a parte. A polícia veio, né, foi acionada, e os policiais perguntaram para o pai do rapaz: o senhor quer representar esse menino? No caso era um menino, né? O senhor quer representar esse rapaz? Ele falou: não, nunca mais quero ver a cara desse menino. Ele já acabou com a festa da minha filha. E o sujeito virou as costas, entrou lá, tentou remediar a festa e tal, aquela coisa. Mas aí perguntaram para o menino, falou: você quer representar o sujeito? Ele falou: eu quero, né? E teve lá uma audiência preliminar. Eu peguei, li a ele os termos, né, referentes a 999, etc. Ele falou: olha, Levone, eu vou te ser bem sincero, se isso não implica em confissão, se isso não implica em registro de folha de antecedentes, somente aquela que vai para o juiz, né, que é o quinquídio, cada 5 anos a gente precisa saber, né? Eu vou aceitar isso porque eu nunca mais quero ver esse menino. Né? Então, eu estou querendo dizer, Ricardo, que tem coisas que são complicadas. Às vezes, você pode estar margeando um fato, mas, muitas vezes, o conceito reputacional de alguém que seja diretor de uma empresa, por exemplo, a gente já quer elidir isso. Né? Então, e, às vezes, a situação é uma situação, nós que somos profissionais, a gente sabe disso. Às vezes, a situação é uma situação, na realidade, cinzenta, nebulosa.
né? Você não tem um quadro ali probatório, seguro e tal, e às vezes o sujeito ele até se propõe a aceitar aquilo, vamos pegar um caso de acordo não persecução, porque para ele afastar aquele processo, eventualmente tem algumas implicações, uma prestação pecuniária, prestação de serviço à comunidade, restituição, reparação do dano, para ele é melhor do que se ver envolvido em situações como essa, né? Então, eu diria para você que a nossa responsabilidade enquanto operador de direito ela cresceu muito. Talvez, aos olhos de alguns advogados, isso seja a melhor coisa que eu disse, faça um acordo. Não, mas não é assim, você precisa ter muita seriedade para colocar a tua assinatura ali, porque isso, eventualmente, amanhã pode até, eventualmente, surgir um questionamento contra você, né? Perfeito, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Essa questão da seriedade ela é importantíssima, né? Eu, atualmente, estou como presidente da Comissão da Jovem Advocacia e a gente tem conversado sempre muito sobre a seriedade e a importância de quem iniciou o exercício, né, da profissão. Então, realmente, para quem pretende trabalhar na área do direito penal, ouvindo uma palestra desse porte, né, e de um assunto de tamanha importância, a gente percebe que realmente a assinatura do advogado vai além do que se imagina no sentido do peso e de responsabilidade, né, doutor Marco? Pois é, doutora Paula, é exatamente a carreira é fundamental, né? Duas observações muito oportunas. Primeiro, não faça um acordo em delegacia de polícia. Você tem institutos consensuais, repito, transação penal, acordo não persecução criminal e delação premiada. Não façam acordos em delegacia de polícia. Por que não? Porque, na realidade, isso vai gerar um aprisionamento. Isso é corrupção, isso é aprisionamento. O sujeito que faz um acordo, que eventualmente seja vítima de uma extorsão por parte de policiais inescrupulosos, né? O sujeito que faz um acordo, ou porque muitas vezes até sugestiona um acordo, na verdade, sendo um caso cuja pena máxima é 2 anos, doutor Ricardo. Você olha, mas escuta, isso aqui é legal 99. Doutor Alexandre, acordo não persecução criminal, a pena mínima é 4 anos, então, a pena até 3 anos. A máxima pode ser 4, 5, 10, 15. A pena mínima é 3. A máxima você pode ter. Ou delação premiada. Então, quer dizer, além da perspectiva de uma transação penal, acordo não persecução criminal e delação premiada, ter a chancela, repito, a chancela do Poder Judiciário. Qual de nós aqui já não ouviu a história de visitas periódicas, né, por parte de extorsionários? Porque quem faz extorsão não faz uma vez só. Então, para o jovem advogado, qual é a sugestão? O sugestionamento é esse. Boa formação, estudem. Nosso estudo ele é perpétuo. O nosso estudo ele é perpétuo. Você se tornará um grande advogado, uma grande advogada nessa perspectiva, na perspectiva da sua formação. Alguém amanhã vem e fala, não, aqui numa delegacia de polícia. Fala, pô, espera aí, isso aqui não tinha nem que ter inquérito. Isso aqui é termo circunstanciado. Ainda que houvesse inquérito, você faz uma petição para o juiz. Ah, não sei o quê. Pô, mas peraí, a pena mínima aqui ela é de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso aqui é por não persecução. Ou, se for o caso, até uma delação. Então, para a gente resgatar uma boa formação é fundamental. E hoje, doutora Paula, o que é muito oportuno? Estratégias relacionadas à habilitação para composição. Nós, historicamente, fomos forjados para o que no passado se chamava de litígio, no âmbito penal se chamava de lide. O processo penal não tem lide, mas a ideia é essa, é de gladiar, né? Nós éramos gladiadores, né? Historicamente, o advogado criminal é aquele que vai para a júri e, enfim, ele acaba impostando-se e tem uma narrativa aguda, etc. Na agenda contemporânea passa a se acrescentar algo que está previsto em lei, né? E no caso específico da transação penal até no 98 da Constituição. Então, nós precisamos incorporar esta formação relacionada com a habilitação para a composição. E terceiro, a responsabilidade, isso sim, né? Para você apor a sua assinatura num termo,
você precisa estar certo disso. Você precisa estudar bem o caso, ver quais são as possibilidades, conversar com o cliente, tá certo? Nem sempre, na realidade, as coisas são simples, como eu dei o exemplo aqui, né? O sujeito, nessa gaiola, do prédio lá, nessas grades, né? Onde o menino pulou, ele foi lá e houve lá essa luta corporal, né? Lesões de parte a parte, ele tinha absoluta convicção de que ele estava em legítima defesa. Ele falou, o sujeito pulou para dentro do meu prédio. Ele tinha absoluta convicção, ele falou, de mais a mais foram ali de uma parte e outra. Então, ele tinha absoluto convencimento disso. Só que ele me disse, ele falou, se você quiser, então a gente vai para o processo, etc. Só que ele me disse o seguinte, falou assim, olha, eu prefiro fazer esse acordo que não implica em confissão, que não implica em folha de antecedentes, senão aquela que vai para o juiz, né? Que não implica em confissão, portanto, também, porque para mim é mais interessante isso do que me ver com processos, com recursos e ver isso para minha vida profissional, né? Então, para você apor a sua assinatura, você precisa estar muito segura disso, estudar bem o caso, conversar com o seu cliente, porque às vezes o cliente também ele te apresenta essa perspectiva, como foi o caso ali. Verdade, doutor. Muito bem. Acho que nós temos mais uma pergunta aqui no chat, né, Adri? Você pode, por gentileza, ler para nós? Tem sim. É do Bruno Oliveira Rossi. Ele primeiro agradece, diz que é um prazer receber os ensinamentos do professor Marco Paulo, que ele foi aluno do senhor. E a pergunta é o seguinte: seria a transação penal da Lei 9.099 uma cópia melhorada do Clear Bargain americano? Não sei se falei certo, não sei falar inglês, gente. Então... Não, pois não se preocupe. Na realidade, eu cumprimento o Bruno, que, salvo engano, está nos Estados Unidos, não é? Muito feliz em te ver, meu aluno, meu amigo, advogado, não é? Uma carreira promissora aqui, vai para os Estados Unidos, não é? Está fazendo, salvo engano, um MBA lá, já está incorporado, salvo engano, em algum escritório, né? Um bom escritório lá. E é um prazer vê-lo aqui, Bruno. Na realidade, a 999 foi um embrião da justiça consensual, né? A 999 foi um embrião, foi um início, não é? Ela não se confunde com o plea bargain, não é? O plea bargain é mais abrangente, o plea bargain ele tem essa bilateralidade, é como se fosse um contato bilateral, você tem margens maiores. O plea bargain pressupõe confissão, né? A delação, em princípio, ela não pressupõe confissão. O acordo de não persecução criminal, sim, mas a delação não, né? Então, é diferente, tá certo? E em especial até pela pena, né? O plea bargain você encontra lá, por exemplo, para homicídios, etc. O acordo, a nossa transação é para crime cuja pena máxima seja até 2 anos. Então, um pouco diferente, mas o que eu resgataria, isso sim, é a consensualidade que se sobrepõe por esses 3 institutos sobre a conflituosidade. Ou seja, a ideia de você ter uma justiça penal que passa a incorporar na sua agenda acordo e que sobrepõe-se ao conflito. Ou seja, nós não estamos apenas mais vislumbrando o conflito, né? Hoje você tem essa possibilidade do acordo. Perfeito. Adriana, temos mais alguma pergunta? Não, Paula. Não, né? Não. Bom, então, diante disso, eu vou novamente passar a palavra para o doutor Marco Polo, desde já agradecendo mais uma vez e vou ter um momento aqui de novamente falar, mas que palestra sensacional, doutor Marco, muito obrigada, viu? Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco, muito obrigada pelo SEIS, uma palestra didática, uma palestra elucidativa, de uma forma brilhante, nos ajudou aqui nessa tarde. E eu gostaria que o senhor deixasse aqui as suas considerações finais, antes de nós encerrarmos. Bom, doutora Paula, muito obrigado, doutor Reginaldo, também mais uma vez agradecendo ao doutor Gonçalo, que não pôde estar presente, né? Em especial todos aí que estiveram presentes aqui. Foi um prazer muito grande, né? Na realidade, como todos vocês, a gente sempre é super atarefado, né? Eu conversei com a Adriana algumas vezes
né, pelo WhatsApp, se não me engano, e eu confesso, assim, como eu estou muito assoberbado com muitas coisas, escritório, reuniões até de universidade, etc. Até falei, doutora Adriana, tem uma reunião na universidade e tal, assim que acabar eu entro, né? Mas eu fiz questão de vir conversar com vocês, né? Conversar com, em especial, percebo que tem muitos novos operadores do direito, né? Seja na perspectiva de estar em formação, sei que nós sempre estamos, sejam aqueles que já estão advogando, né? E basicamente a ideia é essa, né? Uma boa formação, né? A formação ela não se constrói em 5 anos de faculdade, a formação ela é perpétua, ela é perene. Se eu pudesse deixar aqui uma boa sugestão seria essa, uma formação perpétua, não é? Estudando bastante, sintonizado com essas alterações que foram, eu citei vários instrumentos aqui que foram alterados, né? E é isso, né? Eu acho que a gente se notabiliza por força disso. Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês, agradecer muito pelo convite e dizer que a gente está à disposição aí para outra conversa em outro momento. Muito obrigado. Viu? Nós que agradecemos, doutor Marco. Passo, então, a palavra agora para o nosso presidente da comissão organizadora, doutor Reginaldo Ferreira, para que possa fazer as suas considerações finais e agradecimentos. Doutor Reginaldo. Muito bem, foi esplendidamente extraordinária essa palestra, a capacidade do nosso colega, Dr. Marco Polo, na sua exposição é brilhante, ele consegue, né, vir aqui ao nosso nível e nos fazer entender com clareza aquilo que expõe. Né? Aquilo que expõe, isso é singular. Muitíssimo obrigado por sua disposição, né, por esse acréscimo que o senhor trouxe a cada um dos advogados que lhe ouve hoje, que é um número considerável. Muitíssimo obrigado pela magna aula, assim eu chamaria, porque de fato o é, e de fato descortinou bastante muitas das dúvidas que nós tínhamos quanto a esse instituto e o seu uso agora aqui no direito brasileiro. Quero, em nome da nossa comissão, em nome da OAB, em nome do nosso presidente Gonçalo, parabenizá-lo e lhe dar sempre aqui o muito bem-vindo, sempre que puder novamente. Espero que em outras oportunidades possa gentilmente nos brindar aí com as suas palestras. Obrigado, doutor Reginaldo. Muito bom. Perfeito, maravilha. Doutor Marco, mais uma vez, muito obrigada, viu? Sinta-se abraçado de forma virtual. Eu espero, sinceramente, de todo o meu coração, em nome da nossa sucessão, que o nosso próximo encontro seja em breve e que seja de forma presencial para que esse abraço seja realmente recebido, tá bom? Carinhosamente, aqui, como eu chamo, a nossa casa está aberta sempre que o senhor aceitar vir. Agradecemos aí por compartilhar conosco parte desse gigantesco conhecimento que o senhor hoje nos transmitiu. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Eu que agradeço. Muito então, obrigado. Agora, Obrigada, doutor. Peço licença agora para poder passar e anunciar aqui os nossos próximos eventos. No dia 10 de agosto, às 16 horas, teremos a palestra Mediação Socioambiental com o expositor Dr. Gilberto de Passos Freitas. No dia 12 de agosto, também às 16 horas, teremos a palestra Multiparentalidade com o juiz de direito da 2ª Vara de Família de Praia Grande, Dr. Wilson Júlio Zanlucchi. No dia 17/8, às 16 horas, teremos a palestra com o tema do cliente ao inimigo, da interpretação ao entendimento, a prática desde o atendimento, com o expositor Dr. Armando Fernandes Filho. No dia 19/8, às 16 horas, teremos a palestra com o tema Considerações sobre o tema Pacote Anticrime, com o expositor professor Pedro Lazzarini Neto. E no dia 26/8, às 16 horas, teremos a palestra com o tema Equilíbrio Emocional, com a expositora Marcele Contegiani. E, por fim, lembramos que continuamos com a campanha Lacre Solidário,
com arrecadação de lacres e tampas plásticas nos pontos de coleta, na Casa da Advocacia e Cidadania de Praia Grande, dirigido e coordenação da campanha de Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Doutor Marco, mais uma vez, muito obrigada. Quero agradecer a presença de todos que participaram. Quero cumprimentar aqui o doutor Reginaldo pela brilhante escolha. Foi muito feliz na escolha do nosso palestrante. Obrigado. Fantástica a escolha. Agradeço a cada um, agradeço como sempre a nossa equipe, a Adriana, a Isis, todos aqui, a nossa equipe técnica. Sem vocês, isso é impossível de acontecer. Que Deus abençoe a todos, sintam-se abraçados e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um beijo grande no coração de cada um. Obrigada, gente. Obrigado, colega. Obrigado. Um abraço. Boa noite, doutor. Obrigada, doutor Marco. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Eu vou encerrar a sala, tá bom? Maravilha. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite a todos.